Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar hoje estudando o resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Ezequiel. Eu já vou começando a falar que é um livro assim bastante complexo, tem muito conteúdo, ele fala de muitas coisas, fala primeiro do chamado dele, fala sobre o que ia acontecer com Jerusalém, sobre o juízo sobre as nações, fala sobre Lúcifer, a queda de Lúcifer e Satanás, fala sobre a restauração de Israel. Ele fala de muitas coisas, porém com uma linguagem bastante espiritual. Então, às vezes é um pouquinho difícil para que você entenda o que ele quer dizer, mas as simbologias nos mostram o que Deus mostrou a ele em visões. Então, eu queria começar dizendo que ele foi escrito na época do cativeiro, eles estavam cativos, inclusive o profeta Ezequiel, e foi escrito no ano 5º do rei Joaquim. Ele começa falando, né, tem várias visões espirituais ali quando Deus o chama, uma visão do céu, uma visão de seres viventes, depois você lê com calma, e eu queria ler aqui com vocês, dentro dessa visão, o chamado que Deus fez a ele, né? Então isso está em Ezequiel capítulo 2, no versículo de 1 a 5, vamos ler, diz assim, ó. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Aí depois ele fala, eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então ele fala e já avisa Ezequiel que ele iria profetizar, ia falar os recados de Deus àquele povo que já tinham um duro coração, né, eram obstinados, eram rebeldes, e quer eles ouvissem ou deixassem de ouvir, a missão dele era falar. O importante era ele falar, ele transmitir ali a mensagem de Deus, mas para ele não ficar esperando muito, porque aquele povo era muito rebelde, muito duro de coração para ouvir as palavras de Deus. De qualquer forma, em todos os momentos da nossa vida, Deus dá um jeito de falar conosco. A gente pode estar assim, cabeceando, fazendo coisas erradas, em caminhos tortuosos. Deus manda alguém ali para falar conosco. E foi isso que aconteceu aqui no cativeiro. Depois, no capítulo 2 ainda, no versículo 9 e 10, diz assim, ó, então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Vocês sabem que naquela época os livros, eles eram escritos em rolos, não como a gente conhece aqui, assim, encadernado, né? Então, era um rolo, onde eles iam escrevendo e ele ia sendo enrolado, eles iam escrevendo e ia sendo enrolado, né? E ele tem uma visão de um livro dessa forma, só que escrito por dentro e por fora, com muitas lamentações e ais. Por que Deus fala isso aqui nessa visão? Porque a maioria das profecias que Ezequiel traria ali para o povo seria de destruição de Jerusalém, pelo povo não ter voltado seus caminhos ao que era reto, ao que era certo diante de Deus, Deus não tinha como livrá-los da destruição que iria vir. Nós vamos ver mais para frente, ele vai falar quais eram essas coisas tão horrorosas que eles faziam, né? Mas por causa deste comportamento iriam vir várias lamentações, suspiros e ais, que é o que ele começa a falar. Depois, em seguida, ele também, Deus fala com ele a respeito dele ser um atalaia, né? O que é um atalaia? Um atalaia é aquele que fica de vigia e ele que recebe primeiro a notícia para depois passar para o povo. Então, nas cidades antigas, existia uma torre muito alta e lá na torre ficava alguém vigiando, era o atalaia, e quando vinha alguém trazendo um mensageiro ou um exército inimigo, algo acontecia, ele primeiro avistava e avisava ali o rei e a população. Então, Ezequiel foi colocado como um atalaia, ou seja, ele iria trazer a mensagem do que iria acontecer. Agora,
Se o povo aceitasse, muito que bem, iriam ser salvos por conta disso. Se não aceitassem, a responsabilidade não estaria mais sobre Ezequiel, porque ele falou. E aí, dependendo da decisão de cada um, e que viria o desfecho. Depois, ele começa a ter algumas visões do fim, né? E ele fala não só sobre o fim que aconteceria com Jerusalém, com Judá, com a terra ali de Deus, como também contra várias outras nações que também eram rebeldes, também tinham comportamentos ruins, né, comportamentos destrutivos e que também humilharam e destruíram a terra de Israel. Então, não só Israel que estava rebelde, mas também todos os outros em volta, inclusive aqueles que lutaram contra eles, né? Em Ezequiel 13, ele traz uma advertência contra os falsos profetas. Por quê? Naquela época, a profecia real de Deus é de que haveria um fim, de que Israel seria mantido em cativeiro durante longos anos, né? Para que eles se voltassem a Deus, para que eles aprendessem, refletissem e aprendessem o verdadeiro caminho. Então, que haveria muito sofrimento, muita destruição, e haviam profetas que queriam, né, ali passar para o povo que não, Deus era com eles, e que as coisas iam mudar, e que Deus ia trazer a salvação e a libertação, e que logo mais eles estariam livres daquele poder opressor, e falavam coisas da sua própria emoção, da sua própria vontade, não do que Deus orientava. E muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade de Deus. Muitas vezes Deus quer falar conosco, explicar que aquele caminho vai trazer dor, vai trazer destruição, e a gente, por uma negação, passa a não acreditar, né? Não quer ouvir muito sobre aquilo. Você quer ouvir aqueles que falam que vai dar tudo certo, né? Então a gente tem um negacionismo, muitas vezes, em relação ao que Deus está querendo nos orientar. E isso é muito perigoso. Porque os profetas, né, os falsos profetas, vão sempre trazer situações que de um cenário bom, de um cenário bonito, de um cenário de um bom resultado. Minha gatinha hoje quer participar aqui, né, da pregação. Mas o profeta verdadeiro, ele vai falar o real de Deus. Se é bom, ele vai falar que é bom. Se é ruim, ele vai falar que é ruim. Então, ele vai falar a realidade. Nós temos que estar abertos, nossos ouvidos espirituais abertos, para ouvirmos realmente o que Deus quer falar conosco. Às vezes você vai num culto, você ouve uma palavra, você fala, não, essa palavra não é para mim. Se fulano tivesse aqui, olha, se ele tivesse ouvido essa palavra. Não, é para nós mesmos que estamos ali. Porque nós não estamos nunca num lugar por um acaso. Deus sempre fala conosco através de situações, através da palavra. Então, se você ouviu uma palavra que você não achou tão interessante, mesmo assim você reflita sobre aquilo, porque aquilo tem a ver com a sua vida, né? Depois, ele fala sobre as abominações de Jerusalém. Então, você vai ver comigo tudo que eles faziam naquela época e que levou a esse comportamento de Deus de permitir que eles vivessem ali o cativeiro e aquela situação tão difícil para que eles refletissem. Então, está no capítulo 22, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas eu vou falar aqui algumas coisas que são relatadas ali sobre as abominações de Jerusalém. Então, eles cometiam violência, desprezo, calúnias, traições, extorsões, injustiças, perversidade, subornos, explorações, imoralidade, infidelidade a Deus e queimavam crianças. Olha só, gente, queimavam crianças, aqueles deuses queimavam seus bebês para buscarem soluções e salvação naqueles, entre aspas, deuses, falsos deuses. Então, essas eram as abominações de Jerusalém que aconteciam naquela época e que Deus, através dos seus ensinamentos, do seu infinito amor, da sua misericórdia, tinha orientado eles para que se afastassem disso, mas eles não quiseram. Depois ele fala sobre a profecia sobre várias nações que estavam ali também tendo comportamentos semelhantes ao que Israel fazia, né? Então, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, o Monte Seir e assim vai. Ele vai falando sobre essas nações e sobre o que haveria de acontecer com elas. Em Ezequiel 28, eu vou até ler com vocês aqui um pedacinho, ele começa falando sobre
como se fosse uma profecia contra o rei de Tiro. Quem era Tiro? Tiro era uma cidade na época muito desenvolvida. Então ele começa falando aí nesses capítulos 27 e 28 sobre o desenvolvimento dessa cidade de Tiro, que lá tinha tudo que se podia imaginar de coisas boas, de produtos bons, era um centro comercial muito rico. E aí essa cidade se elevou no seu orgulho, começou a ficar soberba, começou a imaginar que eles não precisavam de Deus, que eles não precisavam de ninguém, e começaram a oprimir outras nações, e a cometer violência, e a cometer injustiças, e assim foi. E ela se achava acima de qualquer outra nação, de qualquer outro povo, eles se achavam superiores. E quando uma pessoa ou uma nação ou um governante começam a querer assumir um papel que não é o papel adequado a ele, mas um papel além, acima do que é o apresentado a ele, isso se chama orgulho, soberba. E através desse sentimento de querer ser mais do que é, vem a queda. A Bíblia diz lá em Provérbios que a soberba precede a queda, ou seja, primeiro vem a soberba, depois em seguida vem a queda. De alguma forma, Deus acaba mostrando, através dos ensinamentos bíblicos aqui, o que acontece com todas as vezes que as pessoas são soberbas. E essa lamentação sobre o rei de Tiro também é uma profecia relacionada a Lúcifer, que era um querubim que guardava o Éden, um querubim, um anjo criado por Deus, e que, num certo dia, assim como o rei de Tiro, quis colocar o seu trono acima de Deus. Ele quis ser superior a Deus. Lá em Isaías 14 também fala sobre isso. Quando nós estudamos o livro de Isaías, eu comentei. Então ele quis ser maior do que Deus. A criatura quis ser maior do que o Criador. E através dessa soberba, desse levante de Lúcifer, ele teve a queda e hoje é conhecido como Satanás. Nós sabemos que o diabo é um anjo caído. Então aqui eu quero ler um pedacinho para que você possa entender essa alusão que ele faz, tanto ao rei de Tiro quanto a Satanás, que teve um coração como o rei de Tiro. Então vamos lá, vamos pegar em Ezequiel 28. Primeiro, se você for ler lá em Ezequiel 27, deixa eu ler para vocês aqui, o 27:3, ele está falando sobre o rei de Tiro, Então ele fala, dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos de muitas terras. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Então aqui é uma das características do que essa cidade se achava. Uma coisa é você estar feliz porque o seu trabalho deu certo, porque as coisas estão indo bem, porque o que você está fazendo tem ali, é agradável e é bom, ficou perfeito na sua realização. Outra coisa é você se achar sem defeito, se achar perfeito, se achar melhor do que os outros e maior do que os outros. Depois em Ezequiel 28, 6-10, é onde fala sobre a queda de Lúcifer, e que serve para todas as pessoas e governantes e situações em que o orgulho e a altivez tomaram o coração. Então diz assim, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ele está falando aqui sobre o rei de Tiro, mas mostra aqui o aspecto da pessoa que tem essa elevação. Se acha Deus, ela se acha um Deus, simplesmente, eu sou perfeito, eu sou Deus, E esse foi o erro do rei de Tiro e inclusive de Satanás, que vem agora em seguida, que nós vamos ler. Vou ler, quer ver? É porque é muito complicado aqui, muito grande. Vamos ler do 12 ao 19, que eu acho que é melhor. Porque tem bastante coisa. Ó. Então, Ezequiel 28, 12, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe,
Aí rei de Tiro você substitui por aquele que tem o espírito do rei de Tiro, ou seja, o rei de Tiro tinha o espírito dele, que era Lúcifer, né? Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Realmente ele era muito formoso e tinha muita sabedoria, Lúcifer. Estavas no Éden. Quem estava no Éden? O rei de Tiro? Não era o rei de Tiro que ele estava falando. Agora já mudou aqui a conversa. Ele falando como que é o rei de Tiro, porém para Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então ele era como assim uma criação excelente de Deus, assim. Ele tinha uma aparência maravilhosa. Tu eras querubim da guarda, ungido, ou seja, separado por Deus. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse até mostrou a mudança no coração, no cerne de Lúcifer. E aí acontece o seguinte, no 15, no 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aí vem no 17 a causa da queda. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Depois do 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então veja que a causa foi que o coração se elevou pela formosura e corrompeu a sabedoria por causa do resplendor. Então quando nós nos desenvolvemos a ponto de nos destacarmos, a ponto de sermos elogiados por alguém, quando a gente tem uma posição elevada, né, foi colocado em posição de honra, nós devemos manter a nossa humildade e identificar e saber de onde nós viemos, quem é o nosso Criador, quem nós somos na realidade. E tudo aquilo que nos acontece é porque Deus permite. Tudo aquilo que nós temos de bom é porque Deus nos capacita. Até a nossa respiração vem de Deus. Se Deus não permitir que a gente respire, nem isso a gente vai fazer. Então nós temos que ter o reconhecimento de que Deus é acima de tudo. Por mais que nós tenhamos desempenhado bem a nossa função, que nós estejamos em posição de destaque, em primeiro lugar vem Deus, que nos deu, em primeiro lugar, a vida e depois a capacitação. Então essa foi a queda de Satanás. E aí ele é lançado, como nós lemos lá em Isaías 14 também, e ele é transformado num anjo caído. Com essa queda, ele leva 1/3 dos anjos, que hoje nós sabemos serem os demônios, e há essa batalha espiritual entre o bem e o mal, Satanás sempre se opondo a Deus para que os objetivos de Deus não se cumpram, mas nós sabemos, né, através da palavra, que nós já sabemos o final de tudo, que os objetivos de Deus se cumprirão. Nenhum tio da palavra de Deus pode sair, né? Tudo vai se cumprir e que Satanás tem o seu castigo ali determinado já. Depois Ezequiel fala sobre a restauração de Israel. Então ele falou tudo sobre a queda, sobre eles ficarem ali no cativeiro durante muitos anos, sobre tudo que ia acontecer com eles, de destruição e as nações em redor. Mas depois, né, no capítulo 36, ele começa falando sobre a restauração de Israel. Como eles iriam ser restaurados, que Deus ainda tinha um final bom para eles, que Deus ainda tinha algo preparado de livramento para eles. E aí fala no capítulo 36 sobre Deus substituir o coração de pedra que eles tinham por um coração de carne, ou seja, que eles começassem a ficar mais sensíveis à palavra de Deus, mais sensíveis ao que Deus orientava, as suas orientações, as suas previsões. E no capítulo de Ezequiel 36,
Quer ver? Eu vou ler alguns versículos só para vocês terem uma ideia. Vamos abrir lá. Ezequiel 36, vamos ler o 24 ao 29 a princípio, né? Então vamos ler. Diz assim, ó. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Então aqui é uma promessa maravilhosa de restauração para o povo, onde depois deles tirarem aquele coração de pedra, de eles começarem a ouvir a Deus, então todas essas coisas iriam acontecer, eles iriam voltar à presença de Deus, iam voltar à sua terra, iam ter trigo em abundância, não iam mais passar fome, nem dificuldade. Essa era uma promessa de restauração de Deus. Depois, continuando ainda nesse espírito de restauração, ele tem uma visão. No capítulo 37, logo em seguida, você vê que ele teve, eu vou resumir porque é muita coisa, a visão de um vale de ossos secos. Então ele vê aquele vale de ossos, um monte de ossos, e aqui fala que eles eram sequíssimos, muito secos. Ou seja, não se via mais nenhum sinal de vida sobre aqueles ossos. E aí uma voz fala assim para ele: poderão esses ossos reviver? E aí ele diz: Senhor, tu sabes, só o Senhor é que sabe se eles podem reviver, né? Porque aparentemente eles não poderiam reviver. E aí, conforme ele começa a profetizar, né? Que Deus pede para ele profetizar sobre aqueles ossos que estavam sequíssimos, conforme ele começa a profetizar, na visão, começa-se a formar nervos sobre aqueles ossos, músculos sobre aqueles ossos, pele sobre aqueles ossos. Eles começam a viver o contrário da destruição ali, né, que levou até a morte. Começa a formar novamente carne no lugar, né, as pessoas voltam a ter corpos, só que ainda os corpos estavam ali, né, parados. E aí, com o sopro do Espírito Santo de Deus, eles voltam a ter vida e se formam num grandioso exército, um grande número de pessoas ali revividas pela palavra de Deus que foi profetizada sobre eles. O que significa isso? Resumindo, aqueles ossos simbolizavam os cativos, os exilados de Israel, que estavam lá na outra terra, né? Estavam em exílio, em cativeiro. E eles, da forma como eles estavam vivendo, tudo que tinha acontecido com eles, né? E a situação atual deles, eles não imaginavam que algum dia poderia ter uma restauração para eles. Parecia o fim, parecia que já não tinha mais salvação. E muitas vezes na nossa vida a gente está como esses exilados, né? Numa situação que você fala, não, agora realmente não tem mais saída, agora não tem como, nem Deus consegue me tirar dessa situação, né? Então muitas vezes a gente perde a esperança sobre algo na nossa vida. Algo que a gente talvez já ore há muito tempo e nunca acontece, né? Tá seco, seco, seco. Mas a palavra de Deus diz aqui que com um profetizar, com uma palavra de Deus que seja lançada sobre aquela situação, algo pode mudar completamente. E aqueles ossos que eram tão secos, aquela situação que estava tão sem vida, que não tinha esperança nenhuma de reviver, de repente, começa a tomar forma, começa a reviver, começa a haver uma movimentação ali e um agir do Espírito Santo de Deus, e aquilo que parecia morto se torna num grande exército, se torna em pessoas ativas, em pessoas vivas, e o teu sonho que estava sequíssimo também pode se tornar vivo novamente apenas pela palavra de Deus. Porque pelas situações naturais não teria mais saída, mas a palavra de Deus, ela traz situações milagrosas. Ela traz situações onde você não esperava que nada fosse acontecer, mas Deus pode. Em qualquer situação, por mais morto que esteja, Deus é o único que pode transformar essa situação.
Depois, no capítulo 47, ele fala, entre o 37, entre o 37 e o 47, ele tem visões do templo. Deus começa a dar visões de um templo, de como era esse templo, inclusive com as medidas, né? E ele vê lá, então, do capítulo 40 até o 46, ele fica tendo visões sobre esse templo, sobre esse local onde seria a morada de Deus. E depois, no 47, diz que abaixo desse templo, esse templo simboliza não só o físico, né? Como o que seria restaurado, né? O templo físico deles, como o templo espiritual de Deus. E no 47, ele fala sobre a torrente das águas purificadoras, né? Eu vou resumir para vocês, porque também é bastante grande aqui o capítulo, né? Então ele tem uma visão, assim, que debaixo desse templo, que era a morada de Deus, saía um rio, um filete de água ali, assim, que ia formar um rio. E aí, nesse rio, um anjo convida ele a entrar. E aí ele entra a princípio pelos tornozelos, ele entra só um pouquinho. Aí o anjo fala, vem mais 1000 côvados, né? Vem mais aqui, mais esse pedaço. Aí ele anda mais um pouquinho, as águas já se tornam pelos joelhos. Vem mais para aqui, né? Vem mais para dentro. E aí ele anda e as águas já se tornam pelos lombos, pela cintura. Depois ele vem mais um pouco, aí chegou uma hora que ele já não dava mais pé. Só se podiam passar a nado, como diz a palavra, né? Ele estava totalmente mergulhado ali naquela água. E quando ele olha, na hora que ele está ali, né, mergulhado, que ele volta, assim, que para olhar, ele vê que ao redor, ali nas margens daquele rio, tem todo tipo de árvore frutífera. Era um paraíso ali, era maravilhoso aquele lugar. E essa visão aqui nos mostra que conforme o nosso envolvimento com Deus, conforme nós vamos entrando no rio, naquilo que nos alimenta do trono de Deus, que é a sua palavra, o seu espírito, quanto mais nós vamos nos envolvendo com Deus, mais próximos nós estamos de vivenciar este paraíso, daquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Então, que maravilhosa essa visão. Então você vê que no começo do livro ele tem o chamado, depois ele fala sobre a queda, né, de Jerusalém e de todas aquelas nações ao redor, fala também sobre a queda de Lúcifer, e depois, para o final, ele fala sobre a restauração, sobre a mudança do coração do povo, e aí sim viria a restauração, e que com essa mudança do coração do povo para Deus nada é impossível na visão dos ossos, do vale de ossos secos, e que esse exército quanto mais ele se envolvesse com Deus, como na torrente das águas purificadoras, esse rio, né, que eles fossem penetrando, mais eles estariam próximos das maravilhas do que Deus tem voltado para nós. Então, logicamente, eu fiz aqui um resumo, assim, bem ao passant, né, bem por cima, mas para que você tivesse uma ideia do esqueleto desse livro e que você possa agora minuciosamente estudar capítulo por capítulo, ver as referências que tem também ao que ele fala lá em Isaías, em Daniel e em outros livros que estão correlacionados, porque a palavra de Deus é uma só. E ele falou para um profeta, ele falou para outro, ele falou para outro, né? Então, mais para você ter uma ideia do livro de Ezequiel, que é um livro que traz alerta e que traz esperança de restauração e de reconciliação com Deus. Então, espero que você tenha aproveitado este programa, que você continue estudando a Bíblia, porque ela é a verdadeira palavra de Deus, é aquilo que Deus nos deixou para que possamos viver em acordo com a sua vontade e termos o final que ele determinou para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana abençoada e a semana que vem nós vamos estudar sobre o livro do profeta Daniel. Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.